Bom, esse é o Fala Chef Podcast e estamos aqui com mais uma entrevista para vocês. E hoje, novamente, a Ambev, então, o mundo cervejeiro aí. A gente tem um bate-papo aqui muito legal hoje. A gente vai falar com o cara, Alex Fabiani. Então, aí, mais de 28 anos na Ambev. Então, assim, experiência em operação, técnico, liderança. Então, o Alex, casado com a Denise, pai do Vitor e pai do Igor. E agora avô da Laura, que está por vir. Então, 52 anos aí, né? Uma família muito grande. Então, experiências, mercado de trabalho, adversidades. Então, vai ser um papo muito legal. O Alex, que é engenheiro de produção, coordenador e especialista de energia e fluidos, é formado em técnica em mecânica, engenharia, mais de 11 anos em cargo de liderança. Então, uma vasta experiência, vai ser um papo muito legal hoje. Acompanha a gente aí. Alex, quero te agradecer. Esse realmente é um Fala Chef podcast. Então, para quem não me conhece, né, eu trabalho na Ambev também e o Alex é o meu líder lá na empresa. Então, ele está aqui hoje, né, um cara que é referência no assunto. Então, obrigado por ter vindo. Espero que seja um bate-papo, uma experiência muito boa para você e para Denise que está nos bastidores ali, tá? Eu que agradeço a oportunidade, tá, de estar contribuindo, né, com o podcast aqui. Vou tentar passar um pouco aqui da minha experiência para quem está chegando agora, quem, né, já está na jornada aí, de como que foi essa linda jornada aí para todos aí, principalmente para mim, né. Massa demais. Cara, 28 anos na mesma empresa. Já é difícil de ver isso hoje, né? Como que isso começou? Foi em que ano que você entrou na Ambev? Eu entrei na Ambev 1º de novembro de 1995, né. Eu cheguei lá na portaria para trabalhar 8h10 da manhã, que eu lembro que eu perdi o fretado, cara, assim, primeiro dia de trabalho, né? Eu já fiquei louco, falei, nem vou nem começar, né? Mas ali eu vi que eu fui perceber depois, mas ali eu vi que eu tava numa empresa, né, séria, né? Cheguei atrasado no primeiro dia e mesmo assim eu consegui entrar para trabalhar. Então eu lembro muito bem, né? Quando eu cheguei lá na primeira vez. Isso lá vai para 30 anos já. Cara, daqui a pouco eu faço 30 anos, né? Eu não era nem É, nascido em 1995. E a gente tava até falando nos bastidores aqui antes, né? Não era Ambev ainda, era Brahma, né? era Companhia Cervejaria Brahma, tá? Quando eu entrei lá em 1995, era Companhia Cervejaria Brahma, que já tinha adquirido o direito de produzir, já tinha comprado a marca Skol, né? Então lá se fabricava Brahma e Skol somente, né? Em parte de cerveja era só esse que fabricava lá. E o mais legal é que, assim, quando a gente fala de 28 anos, Juatuba, pra quem não sabe, Juatuba tem uma cervejaria que era a Brahma, aí depois com as fusões aí das marcas vira Ambev. E Juatuba tem uma história de 50 anos, onde o Alex tem mais de 50% desse período aí, né? Porque 50 anos, você tem 28 anos, então você passou por várias mudanças ao longo do caminho, né? Eu passei por várias mudanças, né? A fusão da Brahma com a Ambev, e eu acompanhei todas essas mudanças, tá? Toda a transformação, né? Foi um período inicialmente ali. Eu me lembro quando teve a notícia da fusão da Brahma com a Antártica, que virou a Ambev. Então, uma multinacional, né? Surgiu uma multinacional, foi um frisson danado aí no país. E assim, eu cresci junto com a Ambev, né? Com a companhia, quando formou a Ambev. Então, eu participei de muitas mudanças, vi muitas mudanças acontecerem. Isso aí para mim é gratificante, né? Se eu estou lá até hoje, é porque eu ajudei nas mudanças, né? Participei e tive resultados também junto com a companhia que hoje é a maior empresa de bebidas do mundo, né? Que é a Ambev. Cara, massa demais, né? Então, assim, 28 anos de uma história que tem 50 anos. Então, assim, passou por muitas mudanças. E é muito interessante isso porque você provavelmente teve que se adaptar muito. Teve muitos processos de readaptação, porque em 28 anos o mundo mudou muito, né? Tecnologias, né? Tem muita coisa aí. Sim, exemplo, quando eu recebi a notícia, estavam me convidando para trabalhar lá, igual a gente estava conversando, eu recebi uma correspondência, cara. Olha só para você ver. Eu não recebi um e-mail, não recebi uma mensagem, uma correspondência falando, né, convidando para fazer todos os testes, enfim, entrevistas para trabalhar lá. E eu passei, esse período todo, poxa, veio a internet, não existia. Eu me lembro que, pô, a gente ia trabalhar hoje, na época era computador, né?
o primeiro computador que apareceu lá foi aquela, né? Todo mundo, ó, vai começar a ter computador e agora? Pô, aí você tem que se adaptar, pô, tem que estudar, tem que fazer cursos de informática, enfim. A própria empresa viu isso, né? E começou a, no Senai, promover cursos pra gente de informática, treinamento mesmo, sim, porque ela via que tudo estava acontecendo. A questão de qualidade, né? O salto de qualidade em termos de cerveja que a gente teve foi muito grande, né? Então eu acompanhei isso tudo, né? Eu participei de todas essas mudanças, tá? Dentro da Ambev, sim. Cara, e que massa, né? Tipo assim, você passar pela mudança de ter que trabalhar com o computador, né? É isso. Eu, assim, né, trabalho na Ambev também, as minhas mudanças ali nesse período de 6 anos que eu estou ali foram muito diferentes, né? Eu acredito que, pelo tempo que você tá lá, as mudanças que aconteceram foram mais bruscas, provavelmente, na sua geração. Com certeza. Foram muito bruscas. Igual essa parte de tecnologia, então, né? Para o pessoal se adaptar, eu vi casos de pessoas que saíram da empresa mesmo porque não conseguiram se adaptar, né? Conversando com a gente, falando: ah, eu não consigo, vou ter que trabalhar com computador, enfim, e-mail, esses negócios, eu não consigo. Então, infelizmente, tiveram que sair, né? Então, mas as mudanças foram muito grande mesmo, tá? Hoje a nossa dificuldade é qual tecnologia que eu tenho que usar hoje, né? Hoje é isso. Hoje é Entra bem uma hoje, amanhã já vem uma nova. uma nova, né? Dura 3 meses, já tem outra, então tem que se adaptar mesmo, né? Massa. Eu ia te perguntar, né? Como foi seu primeiro dia na Ambev? E você contou, né? Cheguei atrasado. É, Perdi o ônibus. eu contei, eu cheguei atrasado, velho. E assim, pô, fiquei assustado demais, fiquei aterrorizado. Falei, cara, eu vou perder o meu emprego no primeiro dia sem ter iniciado, né? Porque naquela época, empresas convencionais, é assim, não sei se tem ainda. O colaborador atrasou 5 minutos, é descontar no salário. E na Ambev não tem isso, né? Eles entendem que você às vezes chegou atrasado por determinados motivos. Mas naquela época era assim mesmo. Tinha empresa que, não, primeiro dia você chegou atrasado, não, você não vai nem começar, tchau. Vai vir outro em seu lugar. Então, mas foi um dia, cara, pesado. Assim, e aí eu iniciar junto com uma turma de 12 pessoas, né? Já tinha marcado lá no administrativo, de se encontrar lá para distribuir para as áreas. Eu já cheguei, não tinha ninguém, eu fiquei perdidão e fui procurar o responsável lá. Fui atrás dele, procurei ele, achei ele, e ele me levou para a área que eu ia trabalhar, né? Chegou lá e me colocou lá para a gente, com o supervisor da época, para iniciar os trabalhos. É, você deve ter trabalhado com muita gente. Você lembra o nome do operador, por exemplo? São muitas pessoas, né? Eu me lembro o nome do supervisor na época, ele não está lá mais. Não é o Baeta. Não, não. Foi o Wilton Soldado. O apelido dele era Soldado, sim. E todo lugar tem aquela pessoa mais safa, né? E eu lembro que esse rapaz também chegou lá e me deixou no local de trabalho, mas não falou comigo, ó, você vai ficar com fulano ou ciclano. E ele me viu que eu tava meio perdidão, olhando pra lá, olhando pra cá, ele chegou, como é que você chama? Eu, tal, Alex, e começar a trabalhar aqui, onde é que você vai ficar? Eu falei, só não me falaram ainda. Ele foi falando, então você vai ficar comigo. Aí passados uns 3 meses, chegou o outro supervisor, que era pra eu ficar com ele, que eu tava designado pra vaga na turma dele. Cara, você tá com quem? Pô, eu tô com o Wilson. Não, você era pra estar comigo. Pá, ele chegou aqui, me chamou, eu queria trabalhar e tudo mais. E aí depois voltei a trabalhar com ele, tá? Então, foi assim, o primeiro dia foi Que loucura. loucão, né? E 95, você achou que ia virar 28 anos? Não, não. Eu comecei lá, eu não achei, porque o ritmo era muito acelerado, né? Hoje ainda é, muito mais, mas pra mim já era acelerado. Eu falei, cara, eu não sei se eu vou conseguir romper nisso aqui não. Mas eu fui aprendendo, né, as atividades e tudo mais. Com orientação, eu tive a sorte de ter pessoas boas do meu lado. O Wilton Soldado é um que me ajudou muito. E assim, e virou 28 anos porque eu fui crescendo junto com a empresa e as oportunidades foram aparecendo. Oportunidade aparecendo. Eu fui estudar, eu vi que precisava estudar, fui fazer um curso técnico mecânico, tudo mais. Que a empresa estava exigindo isso, né? Que eu falei, a questão de qualidade exigia pessoas mais qualificadas também. E eu fui, né? E, pô, eu tinha constituído família também, tinha casado e tudo mais, tinha filhos. E eu fui
crescendo junto e foi, né? Eu fui me apaixonando por isso. E por isso que durou 28 anos e vai durar muito mais ainda, né? Que eu Massa, cara. pretendo. Isso é muito top porque, assim, Joatuba, pra quem não conhece, a cervejaria, ela tem 50 anos, né, de história, mas ela tem um charme à parte, porque ela foi Brahma, né, lá no início, né, então ela tem um charme diferente dentro da companhia, as pessoas gostam de falar de Joatuba, né, Joatuba exporta muitos talentos dentro da Ambev, né, então saiu muito especialista, tem uma galera muito experiente, assim, né, e você, nesses 28 anos, acredito que a Ambev, né, como companhia, Brahma também lá no passado, hoje fabrica essas marcas, então é o grupo Ambev, teve um impacto muito grande na sua vida, né? Seja em todos os aspectos, crescimento como homem, financeiramente, construção da sua vida, né? Com certeza. Eu tive ao meu lado, igual comentei, pessoas excelentes, tá, no meu desenvolvimento. E eu até comento muito, um dos orgulhos que eu tenho é que eu participei da formação também de pessoas excelentes, né? Exemplo, teve pessoas que foi estagiário meu e hoje são gerente na companhia. Ou até já saiu da companhia, mas está trabalhando em outras áreas, mas cresceu dentro da companhia. Mas começou, eu estava perto, eu iniciei junto com aquela pessoa a vida profissional dela ali, como estagiário, enfim, né, todo o crescimento. Então, eu tenho orgulho disso também. Né, como eu tenho orgulho do meu crescimento, mas o fato de eu ter participado da vida profissional dessas pessoas, né, isso me deixa muito gratificante. E um dos motivos que eu estou lá até hoje esse tempo todo também. Tá? Então, e foram várias pessoas que passaram por ali, né? Várias histórias assim que a gente tem, maravilhosas também. Temos partes ruins também, tristes, mas tem, né? Mas a maior parte, né, foi assim, de tudo de bom agrado, de coisas maravilhosas que a gente viveu junto lá com várias pessoas. Tá? E trabalhar com boas pessoas é bom, né? Porque você cria amizade, né? Ambiente de trabalho é muito bom, aprende muito. Ajuda muito, né? Principalmente quando se trata de equipe, você tem boas pessoas, principalmente bons seres humanos, tá? Bons seres humanos. Se você tem bons seres humanos, fica fácil de você trabalhar, de você desenvolver a pessoa, de você conviver com a pessoa. Então ajuda muito. Né? Principalmente para quem é líder. É incrível como o ambiente ali é muito familiar, né? Assim, eu foi a primeira grande empresa que eu trabalhei e eu escutava muito fora antes de entrar na empresa, ó, a empresa é assim, tem problema, cuidado com as pessoas e tal. Cheguei na Ambev, foi totalmente diferente. Eu senti um ambiente muito familiar, as pessoas vão na casa das outras, as pessoas se conhecem há muitos anos. Geralmente as pessoas moram perto, é resenha. É incrível como tem, claro, todo lugar tem pessoas que não são boas, mas é incrível como ali é um ambiente de muita amizade e partilha em família. Realmente, o ambiente na Ambev é muito familiar mesmo. Ele é propício para a gente. É igual você comentou. Você trabalha junto, mas né, a gente sai do trabalho e vai fazer alguma coisa, às vezes não dá tempo, eu vou embora para casa, mas no outro final de semana a gente consegue fazer alguma coisa junto, tá? E o grande ponto da Ambev, em questão de gente, assim, de ser um ambiente familiar, eu uma vez na faculdade, o colega meu de sala lá, que trabalhava na empresa, ele comentou comigo assim, eu precisava conversar com o meu gerente, eu tenho que marcar uma hora para conversar com ele. Aí eu olhei para ele assustado, falei, cara, mas comigo lá onde eu trabalho não tem isso não. Se eu quero conversar com com a gerente geral, né, que a gente tem, né, o gerente de fábrica, se eu topar com ela no corredor da empresa e eu for conversar com ela, ela vai me dar atenção. Eu não tenho que marcar uma hora, não existe. Eu fiquei assustado. Falei, não existe isso. Na sua empresa tem isso? Ele tem. Falei, cara, então é esse ambiente mesmo a gente é como irmãos mesmo. É igual você tá dentro de casa, você topa com o gerente, com o seu supervisor, com o seu colega, você consegue conversar a qualquer hora que você quiser, qualquer assunto, É. né? Vivemos isso na prática, né? Encontramos a gerente, ela chama a gente de chuchu, né? Chama a gente por chuva, né? É um Então, conceito totalmente então, diferente, na né? empresa convencional isso não rola, não acontece, né? Não acontece. E é bom porque o gerente da fábrica, ele sabe o que que a fábrica tem que fazer naquele ano, onde quer chegar, né? E se você tem uma conexão mais próxima, você anda junto, né? Caminha junto no mesmo objetivo, né? Caminha junto. Você comentou do gerente de fábrica e todos os gerentes e supervisores. Eles deixam bem claro para a gente, para todos, olha, o objetivo nosso é esse, nós temos que caminhar juntos.
Não adianta eu ir para o lado, o Luiz ir para o outro, o meu gerente ou o gerente ir para outro. Então, eles deixam bem claro qual que é o objetivo que a gente tem que alcançar junto e quais que são os benefícios para todos, né? Poxa, se a empresa desempenha bem, ela fatura bem, ela consegue investir em você melhor, consegue patrocinar treinamentos melhores para você, consegue te dar apoio social, né? Questões médicas também, de plano de saúde, odontológico, enfim, tudo fica melhor, né? Remuneração que a gente tem, então tudo se consolida ali através dos resultados que eles deixam bem claro como que a gente tem que chegar naquele ponto ali. Massa. Cara, falando em desenvolvimento de pessoas, né? Com 28 anos, você falou, né, que treinou muitos especialistas, né? Ou seja, quando você fala isso, já faz assim para quem tá assistindo e ainda não sabe qual empresa quer entrar, qual área quer seguir. Mas quando a gente fala pensando em Ambev, quando você fala que treinou muitas pessoas que se tornaram gerentes, lideranças, isso significa que as pessoas crescem na Ambev. Funciona dessa forma? Funciona dessa forma. Na Ambev, a oportunidade existe. Ela passa a todo momento na sua frente. Só que às vezes pode passar uma vez só. Então, para ela não passar e você ficar de fora, o primeiro passo é conhecer as oportunidades que onde você está, que lhe oferece, né? Porque tem. Segundo passo, se prepare para aquelas oportunidades, né? Porque ninguém vai também fazer caridade para você, não existe isso. Então a oportunidade vai existir, você tem que se preparar. Exemplo, olha, eu quero virar um técnico de automação. Tá, mas eu tenho que fazer um curso técnico de automação. A empresa tem a oportunidade de eu virar um técnico de automação, mas eu tenho, qual que é a oportunidade? Eu tenho que ter o curso técnico. Né? Senão eu não vou virar um técnico de automação ali onde eu tô. Então é conhecer as oportunidades que você pode ter. E você vai crescer. A Ambev é uma escola fantástica para aprendizado, para crescimento, não é? Ainda falando nessa questão de desenvolvimento de pessoas, tem o seu desenvolvimento também, né? Então, nesses 28 anos aí, você teve a movimentação dentro da Ambev, onde aquilo ali mudou ali como que você trabalha, as funções, né? Então, como que foi seu desenvolvimento ali ao longo do tempo? Quais cargos você passou, por exemplo? Primeiro cargo meu na Ambev, eu entrei como auxiliar industrial. Não existe mais. Auxiliar industrial. E após 4 ou 5 anos, eu fui para a área de utilidades, né? Ser técnico de utilidades. Por onde eu fiquei como técnico por volta de 12, 13 anos, tá? E aí foi quando eu comecei a estudar e tudo, que eu queria, né, virar supervisor e tudo mais. E após todo o período lá de processo, né, de aprendizado e tudo, eu fui para a área de processo. Eu virei liderança na área de processo, não na minha área que eu trabalhava. E a virada de chave para mim, nesse sentido, ajudou muito por ser uma área diferente. Isso facilita muito, tá? Porque você vai para uma área diferente, você não tem aqueles certos vínculos que você tem. Eu vou virar supervisor do Luiz, que eu trabalhava com ele, eu era técnico dele, junto com ele, e agora eu vou supervisor dele. Então, facilita muito para a pessoa, tá? Dentro da mesma empresa que eu estava, eu fui para uma área totalmente diferente. E lá eu encontrei um gerente lá que me ajudou muito a desenvolver, tá? O gerente da área de processo me ajudou muito a desenvolver, me dando dicas, me treinando, situações adversas, como que eu, né, comportaria em determinadas situações, né? Até mesmo para dialogar com os meus, né, colaboradores que estavam abaixo de mim, como proceder em tal situação. Então, esse gerente lá, para mim, foi fundamental na minha formação, principalmente para lidar com pessoas, tá? Ele me ensinou a, né, ouvir, que é diferente de escutar, né? Escutar, qualquer um escuta. Mas Uhum. ouvir o que a pessoa às vezes está te falando, um problema que está te passando, é diferente, né? Então, e aí depois eu fiquei no processo, acho que uns 4, 5 anos, eu fui convidado a assumir a supervisão da manutenção na cervejaria. E eu me lembro que eu não tinha preparo como supervisor de manutenção, e eu comentei com
gerente geral na época, gerente de fábrica na época. Falei, eu não tenho experiência como supervisor de manutenção. Ele falou um negócio comigo que falou assim: se eu tô falando para você ir, pedindo para você ir, você escolher, é porque eu entendo que você tem a capacidade. Eu entendo que você vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Mas você topa. Eu fui e topei, né? E para mim foi outro aprendizado também. E eu topei também pelas pessoas que estavam lá nessa equipe, que eu conhecia elas. Eu fui pelas pessoas. Falei, as pessoas que estão lá são pessoas excelentes. Então eles vão me ajudar a desempenhar um bom papel. E após 2 anos e pouco, eu recebi o convite de voltar para minha casa, que era a área de utilidades, que hoje eu tenho mais, né, mais entendimento de utilidades assim, de energia e fluidos. E aí eu voltei como supervisor de utilidades. E também na época eu voltei pelas pessoas que estavam lá também, que eu tinha a opção de não voltar. Poderia ficar onde eu estava, na minha zona de conforto. Mas eu voltei também pela equipe que tinha lá, que eu sabia que era uma equipe excelente e que na época a gente estava tendo resultados ruins, mas eram por outros motivos que a gente junto conseguiria resolver, né? Porque eu sabia do potencial de cada um que estava lá. Massa demais. É, e aí, E aí, cara, é muito legal porque a sua experiência foi toda na sua área e você vai liderar outra área, né? Então, tecnicamente, tudo muda também, né? muda, tudo muda. Aí, tecnicamente, é tudo diferente, né? O que me ajudava é que eu tinha o conhecimento da área de utilidades e você tem a interface. Ou seja, a área de processo é um cliente, vamos dizer assim, da área de utilidades. Então eu tinha noção também de quando eu estava com algum problema relacionado a utilidades, eu conseguiria entender que talvez não era por negligência da área de utilidades, era por algum outro motivo. E às vezes essa interface não acontece muito bem de outras áreas, entender qual que é o processo de uma geração de vapor, por exemplo, de uma geração de frio, que a gente fala, de ar comprimido, enfim, o que acontece ali para você distribuir tudo aquilo ali para a cervejaria, poder, né, rodar. Eu faço um comparativo muito claro com outras pessoas que me perguntam, falo assim, você conhece utilidades públicas? Que são, por exemplo, a água é uma utilidade pública, né, energia elétrica. Então, se a gente não tiver isso, o país não funciona, a cidade não funciona, o bairro não funciona, nada funciona. Numa indústria é a mesma coisa, as utilidades industriais, se você não tiver elas perfeitamente corretas, a empresa não vai conseguir operar de maneira correta, né? Perfeito, né? Um lado técnico aí, né? Química, física, nem se fala, né? Nem se fala. Mas a gente vai comentar depois, eu acho que essa parte é interessante técnica. E aí você foi para utilidades, coordenador ali do time operacional, e aí como que foi ali? Você sai depois? Aí depois que é o último passo que eu tô agora na minha carreira, o último passo, assim, não é que eu vou, a última, né, a última virada, eu fui para a área de engenharia, dentro da engenharia mesmo, para a área de ITF, né, que aí, poxa, é outro mundo totalmente, cara, é pura tecnologia, enfim, assim, eu trabalhar com gente que gosta de tecnologia é outro desafio meu, né, outro desafio meu, igual a gente tava comentando lá atrás, pô, em 95, você nem se falava no computador, e hoje a gente fala de inteligência artificial, que é o que hoje tá chegando aí na nossa cervejaria também, já tá começando a acontecer. Então é um desafio muito grande mesmo, né? Um aprendizado que eu vou ter para minha vida. Então foi muito gratificante também. E de novo, as pessoas que estão lá também, né, com potencial altíssimo, né? E eu tô mais aprendendo do que ensinando alguma coisa nesse exato momento, assim, eu tô aprendendo, né, para Não, poder contribuir. não, igual você disse, né? É outra equipe, são outro tipo de liderança, né? E assim, é mais legal quando você fala que tá aprendendo, mas também, para liderar esse tipo de equipe, tem que ter uma bagagem, né? Porque é importante, né? Porque é difícil, né? Você lida com pessoas ali com tecnologia o dia inteiro, a pessoa tá resolvendo um problema que é muito complexo, às vezes não tá conseguindo sair ali dos problemas sozinhos, né? E às vezes uma bagagem de experiência como liderança faz diferença, né? Sim, a minha experiência que eu consigo levar para essa nova equipe hoje é de parar para pensar. Eu sei que tem momentos que a gente está naquele turbilhão, né? Turbilhão ali, e tem que ter um momento de falar, vamos parar e vamos reorganizar aqui, vamos tentar
fazer de outra maneira, né? Porque quem mexe com tecnologia é muito acelerado e às vezes a coisa não começa a acontecer e você tem que tentar, né, apaziguar as coisas, né? Tentar buscar de outra forma. E aí, às vezes, na experiência também a gente consegue resolver e orientar, né? Se a gente for falar de inteligência emocional, com certeza você passou por vários anos aí, com certeza mudou muito, né? A cabeça das pessoas, o emocional das pessoas hoje está diferente, né? Super diferente, super diferente. O emocional hoje, assim, a gente tá vendo muito comentário, né, sobre pessoas com problemas emocionais, coisa que Burnout, né? há 20, há 20 anos atrás você não via isso. Ou existia, não era percebido, mas hoje está muito comum, né? Então, eu converso muito no bate-papo que eu faço às vezes com a minha equipe. A primeira coisa que eu começo conversando no bate-papo é perguntando sobre a família. Como é que tá? Tal, eu pergunto sobre se a pessoa está fazendo atividade física. Às vezes nem eu tô fazendo, mas eu pergunto como é que tá a família e tal, né? Eu dou dicas da pessoa poder se distrair para poder dar conta desse mundo acelerado que está hoje. E o ambeviano é acelerado, cara. Já não é acomodado, né? É, Então é acelerado mesmo. Mas você tem que ter a contrapartida do seu lado emocional para você conseguir desempenhar o seu papel, né? E evoluir como você pretende evoluir. O emocional é muito importante. Tá? perfeito, né? Então, muita experiência, né? Vários aprendizados ao longo desse tempo, igual o Alex falou, né? Eu até brinco, né? O Alex é o camaleão, né? Passou por várias mudanças e foi se adaptando Vários. a todas, né? Entregando resultado do mesmo jeito, né? Sim, os resultados a gente tem que entregar. A gente vive de resultados. Né? Isso não é só na Ambev também, não. Eu acho que eu digo todas as empresas que você for trabalhar, qualquer setor que você for trabalhar, seja ele privado ou público, enfim, você tem que ter resultados que é o que sustenta. Né? É o que sustenta a sua carreira e que sustenta a instituição que você está. Né? Então, se você não tiver o resultado, não vai acontecer. Massa. Cara, vamos entrar agora no papo de desenvolvimento, que é liderança, né? Então, teve algum momento ali na sua carreira dentro da Ambev, e isso é muito bom para quem tá ouvindo, porque a gente vai falar sobre virada de chave e isso passa pelo emocional, né? Comportamento, pelo que você tá vivendo, né? Como que foi a virada de chave aí? Operação para liderança. Foi difícil. Foi difícil porque é um mundo totalmente diferente, tá? Você tem que pensar de maneira diferente de quando você está na parte operacional. Não que a parte operacional não seja importante, né? Eu tinha uma bagagem muito boa, tenho, né? Não tinha, não tenho. Uma bagagem muito boa na parte operacional e isso me ajudou. Mas você tem que pensar de maneira diferente. Porque quando você está na parte operacional, você está junto dos seus colegas que são operadores igual você. Depois você vira liderança, é outro tipo de convivência com mais liderança, né? Então você vai ter que pensar de maneira diferente, você vai ter que agir de maneira diferente do que você fazia antes, tá? Então a virada de chave ela é difícil. Por isso que eu falei que quando eu fui para outra área me ajudou, né? Até o vínculo com a parte operacional ali, eu conseguia cortar mais rápido, conseguia eliminar mais rápido, sim, de um modo que não me atrapalhasse Porque você se torna liderança para contribuir com todo com mundo, para todo entregar mundo. resultado e para direcionar essas pessoas, né? Então, se você vira, é porque você está preparado com certeza, né? Mas você passou por um processo de formação, né? Antes, né? Como que foi isso? Antes de eu virar liderança, É, igual hoje tem, né? Hoje que a gente chama o desenvolver, né? desenvolver. Tal. Mas na minha época eu não me lembro mais o nome, mas tinha também as etapas de preparação, porque não é simplesmente virar para você e falar assim, você vai virar líder amanhã. Não acontece. Então, somente na Ambev tem toda a parte de treinamento, de te preparar, de você viver situações, né? Eu lembro que as reuniões que eram da liderança, o meu líder já me levava para poder você sentir como é que é o ambiente também. Como é que são as reuniões, né? As reuniões de resultado. Pô, como é que é a cobrança de um líder? É diferente a cobrança do líder da cobrança da parte operacional, a parte técnica ali. Então, a gente já começou a viver esse ambiente para te preparar, porque você vai ter frustrações. Então, se você não tiver resistência a frustrações, meu amigo, né, a grande chance de fracasso é enorme. Então, tem toda a preparação, né? Você faz treinamentos, você participa,
Eventos que só tem a liderança, você participa também, na época participava. Hoje não acontece mais, mas na época participava. Para você ver como é que era o ambiente, principalmente. Se era aquilo mesmo que você queria. Né? Perfeito. E aí, nessa formação, né, você estava sendo preparado, fazer curso superior na época foi o diferencial, né? Não era possível ser líder sem a formação nível superior, né? Igual eu dei o exemplo da pessoa que quer virar um técnico de automação, pô, você tem que ter um curso técnico de automação. Mesma coisa para virar liderança, teria que ter um curso superior, né, nível superior, para você virar liderança. Porque o curso Bacana. superior te prepara, né, para essas situações assim também. E a gente tava falando aqui, tá tendo os bastidores, né, sobre a idade que você começou a fazer curso superior, que foi por volta de 33, 34 anos ali. E isso é muito legal, porque muitas pessoas, às vezes, né, principalmente quem tá assistindo, acha que tá atrasado, acha que estudar depois dos 30 tá tarde, né? Como que foi isso pra você? Você começou depois, né, dos 30, né? O curso superior eu vou fazer depois dos 30. E assim, tudo é planejamento. Eu, primeiro, na minha vida, eu queria ter a minha casa, né? Eu tinha família, enfim. Eu priorizei a minha família primeiro, em ter minha casa para eu poder morar sossegado. E aí depois eu fui fazer o curso superior com 30 anos já, tá? Mas é assim, porque é o meu tempo, né? A pessoa achar que tá com 30 e poucos anos, o mundo tá perdido para questão de estudar, não, não tá. Não tá. Hoje, né? Hoje já existe as pessoas mais com maior idade, as empresas já estão procurando essas pessoas de volta no mercado para trabalhar, tá? Então, quem está pensando que eu tô com 35 anos, eu não vou estudar, que não dá tempo para mim mais, tá errado. Eu sou exemplo disso. Dá tempo sim, basta querer e correr atrás e se planejar e executar, Isso tá? aí. E aí você começa a faculdade por volta de 33, 34 ali, forma ali por volta de 39. Com qual idade você se tornou liderança? 41, acho que foi 40, 41. acho que 40, 41 anos, né? 40, 41 anos. E foi um evento marcante para mim. Que é igual você falou, muita gente pensava, pô, mas esse cara com 41 anos, né? Você vê outro lugar, o local que eu trabalho, como que é legal. Eu com 40 anos me deu a oportunidade, apostou em mim, né? E eu creio que até então não decepcionei. Segui a risco que me ensinaram, né, onde eu trabalho. Então, né, apostaram e eu consegui entregar até hoje o que eu estou entregando. Não, com certeza. Resultado tem, né? A gente estava até falando, né? São praticamente aí 11 anos já em cargo de liderança, né? Então, com certeza entregou resultado, né? E assim, você liderou equipes de 20, 30 pessoas, hoje é uma equipe menor de 6 pessoas, Essas mas é uma pessoas. equipe mais de tecnologia, né? Você tem, assim, algo que você considera que foi muito importante liderar essas pessoas como aprendizado, algo que realmente, cara, isso aqui eu aprendi, foi algo diferente aqui como liderança. Eu aprendi é, a ouvir bem as pessoas, né? Uma equipe com 30 pessoas, você vai ter que ouvir muito. Vai ter que ouvir muito. Ouvir que eu falo mesmo, é dar atenção mesmo para. Porque você vai ter vários tipos de, né, seres humanos contigo ali, né? Tem aquele. E você tem que tentar extrair ao máximo o melhor de cada um. Você vai ter aquela pessoa que não é de conversar muito. Claro que você vai tentar desenvolver, mas ela não é de conversar muito. Vai ter aquela pessoa que já consegue, né, falar mais, né, dar mais opiniões, enfim. Então, eu aprendi a ouvir cada um e tentar dessas pessoas extrair aquilo que ela tinha de melhor, tá? Vai ter pessoas que não gostam de trabalhar em outros horários. Poxa, para desenvolvimento da sua equipe, às vezes você consegue encaixar ela no horário que ela consegue render melhor, né? Então, para mim foi isso. Uma equipe grande, você tem que ouvir muito, tem que escutar um por um, sentar do lado, conversar, bater papo. Vai ter que ser amigo, tem hora, vai ter que ser pai, tem hora, vai ter que ser avô, tem hora. Nesse sentido, para poder, né? Você ter equipe coesa. Então, não vai ter conflito de interesses, né? Assim, discussões, conflitos, você vai ter que intermediar aquilo ali. Então, eu aprendi a ouvir os dois lados. É. Conflito a gente sempre conversa, né? Conflito é para resolver problema, né? Resolver o problema. Nunca é para ser um problema, né? A gente estava falando ainda sobre liderança, né? A gente falou sobre virada de chave,
aprendizados, inteligência emocional, mas coordenar o coração de uma cervejaria também deve ser algo complexo, né? A gente estava falando de utilidades, então a utilidades fornece ali os insumos para uma fábrica rodar, que é água, no caso da Ambev, vapor, frio, que a gente chama de etanol, né? Então a pressão é maior, porque se ela é o coração da cervejaria, ela para a cervejaria, né? Você passou por muito isso aí, né? Já passei noites sem dormir, né? Mas era isso que eu queria para mim, né? É isso que eu escolhi. É claro que você consegue reduzir isso, tendo uma boa equipe, igual eu comentei, tendo pessoas estratégicas em determinados horários também, você consegue reduzir isso, né? E a empresa também investe também em melhorar, vem com mais tecnologia, mas é a área de utilidades para energia e fluidos. Ela é o coração da cervejaria ali em termos de funcionamento, tá? Não que as outras áreas não sejam importantes, são. Mas se a área de utilidades, energia e fluidos não tiver coesa, não vai acontecer. Não É, vai. É e são problemas quando para, né, que tem que resolver, né? E são complexos, isso. né? Mas, e aí falando nessa parte aí de tecnologia, né? Porque você sai de uma equipe que tem que entregar insumos para a cervejaria rodar e vai para uma equipe de projetos, né? Então é basicamente liderar projeto, melhorias, né? Qual que é a diferença que você viu nesse processo de mudanças aí em termos de liderar pessoas? A diferença é na velocidade que as coisas têm que acontecer. Pô, se você pega um projeto e ele tem início, meio, fim e prazo, né, para entregar, porque aquele projeto ali, a companhia ou a cervejaria está contando com ele para melhorar os seus resultados, tá? Na área de energia e fluidos, se você tá com a área controlada, a velocidade não é tão assim igual a questão de projetos, tá? De tecnologia, né? É o que a gente tá comentando também. Toda hora chega uma tecnologia nova, você tem que se adaptar, tá? Então essa para mim foi a grande diferença, né, da velocidade de entrega das coisas. Diferente, né? A gente fala Diferente. sobre payback, né? É quanto que aquele projeto está fazendo Isso vai aí. dar de resultados. E É. quanto for menor a entrega do. Quanto for mais rápido o projeto, mais resultado ele dá, né? Uhum. Mas falando sobre. A pergunta é bem sobre motivação, né? Mas eu acho que a gente joga mais para o campo da disciplina. São quase 3 décadas na mesma empresa. Como ter motivação em 3 décadas para sempre estar entregando resultado, né? A motivação que eu tô lá até hoje, primeiro é a minha família, que é a minha base de tudo, né? A minha esposa, meus filhos, tem meu pai, minha mãe ainda, meus irmãos. Mas assim, cara, eu trabalho num lugar que me dá a condição de ficar lá esse tempo, né? Eu tenho um ótimo salário, benefícios que eu tenho, né, incalculável para mim, já usei muito. Então, assim, o local que eu estou me permite querer ficar lá 30, 40, 50 anos, né? A condição que eles me dão no trabalho facilita para mim, né? Cara, tive período de estresse? Tive. Todos têm, vão ter. Mas assim, a condição que eu tenho de trabalho hoje, né, o meu pagamento, por exemplo, se é dia 30 na segunda-feira, eu recebo ele na sexta. Enquanto que outros locais, não. É atrasado o pagamento da pessoa. Mas não, a condição que eu tenho hoje, que me motiva também, né? E o crescimento que eu fui tendo junto com a Ambev. Isso me motivava. O Ambev tá crescendo, eu tô crescendo também. Então, né? Hoje eu consigo viajar, eu gosto muito de viajar, né? Eu até brinco. O meu hobby é viajar. É porque eu trabalho no local que me dá condição. Eu ganho um excelente salário, né? Eu consigo folgar, né? Para minha vida social. Algum dia ou outro acontece, mas vai acontecer, isso eu sei. Faz parte. Mas é o que a empresa me oferece que me motiva também a continuar lá por 30, 40, 50 anos, igual eu já comentei. Sem dúvida, assim, com todas as pessoas que eu converso, assim, na Ambev, assim, nesses 6 anos também, é sempre os mesmos relatos, né? A empresa, ela dá muita condição para quem quer, né? Quem quer É trabalhar, quem isso aí. quer ser disciplinado, né? Porque trabalhar 3 décadas é ser disciplinado, é todo dia seguir um Todo horário. dia. É isso aí. Todo dia você cumprir, chegar cedo, né? Assim, no horário que tem que chegar. Igual eu comentei, vai acontecer de chegar atrasado? Vai, mas, pô, tudo é justificado. Eu cheguei no primeiro dia. Enfim, é querer mesmo. É querer, né? E assim, cara, a gente entra tendo uma discussão de CLT, PJ, né? Hoje.
os jovens, eles falam muito sobre não querer ser CLT e querer ser PJ. E é uma discussão que é legal, ela é boa, né? Mas eu acredito muito que a CLT pode proporcionar coisas boas para as pessoas também, desde que ela esteja na empresa correta, numa empresa que realmente entrega coisas boas para o funcionário, né? E você tá 30 anos numa empresa, você é referência nisso, né? Você tá numa empresa que contribuiu com o teu crescimento como homem, né? Como pai de família, né? Sim, igual eu falei, eu tô num lugar, poxa, se eu precisei de apoio médico, eu tinha, né? É, Pode. apoio médico eu tinha, né? Eu tenho um plano de saúde excelente, pô, condição financeira minha hoje é boa, né? Devido ao local que eu trabalho e o meu desenvolvimento dentro desse local de trabalho, dentro da empresa que eu trabalho. Então é muito importante isso. O CLT. Eu sei que hoje tem uma tendência a pessoa sair do CLT e ir para o PJ, mas são questão de escolhas, mas tem locais com CLT que são ótimos para você trabalhar e desenvolver, que é o meu caso, que é onde eu Perfeito. estou. Passa muito pelo que a Ambev entrega, né? Isso, Cara, nessas quase 3 décadas aí, né? Acho que ano que vem faz 3 décadas, né? esse ano. Esse ano, caramba, 1º de novembro de 95. tem que comemorar e tem que ter churrasco, hein? Tem que comemorar, tem que fazer o churrasco. Tem. O que que você mais se orgulha é, em todas as áreas que você passou nessas 3 décadas aí? O que que você mais orgulha aí nesse período, profissionalmente? Profissionalmente, o que mais me orgulha é ter tido sucesso nas áreas que eu passei. E igual eu comentei no início, em todas as áreas que eu passei, eu consegui ajudar alguém a crescer um pouquinho, né? Alguns cresceram muito, outros cresceram um pouco, mas eu contribuí profissionalmente com algumas pessoas, humanamente falando também, né? Conversando, né? Aquilo que eu aprendi, eu por lá passar. Então eu tenho orgulho disso, né? Ter crescido junto com a Ambev. Isso me orgulha muito. Me orgulha muito, rapidão aqui, eu lembro que eu cheguei em Extrema, na casa de um amigo meu, a gente foi comprar cerveja num depósito de bebida lá, e quando a gente chegou, tinha um rapaz lá irritado com o proprietário lá, né, que ele tinha prometido para ele que ia ter cerveja MG lá no depósito, né? E aí não tinha chegado. Aí eu cheguei e esse amigo meu comentou com ele, ó, ele trabalha lá na fábrica que faz a cerveja MG, né? E isso foi um puto orgulho. O cara divisa com São Paulo lá querendo a cerveja nossa aqui, que eu faço. E eu fui e virei pra ele, não, cara, realmente, a cerveja que eu faço é a melhor que tem mesmo. Então eu tenho orgulho de, né, carregar isso, né, da gente ter uma cerveja de excelente qualidade. É, muito top, né? É. A Ambev aí que tem várias marcas, né? Skol, Brahma, Antártica, a gente tá com a Bud aqui, a Stella, né? Então ela tem ali a sua receita, né? Mas MG é famosa aí pra quem toma cerveja, né? MG é referência, são muitos anos aí, né? Mais de 50 anos aí, MG produzindo MG cerveja, né? produzindo cerveja, realmente. Mas muito bom, né? Pensando em orgulho, né? E você passa muito pelo lado humano das pessoas, de desenvolver pessoas, né? Tem um legado enorme e muitas pessoas provavelmente conhecem aí o Alex no Mundo Ambev, né? E aí, pensando assim, hoje, 30 anos de Ambev, né? Hoje você tá focado mais em deixar um legado? Como que tá essa sua carreira, o seu momento de vida? Olha, legado, eu não me preocupo em deixar não, porque ele acontece. Seja ele bom ou ruim. O legado ele acontece. O meu legado, o Alex, como técnico, operador, coordenador, enfim, ele já existe, né? E se eu tiver na Ambev por mais 10, 15 anos, ele vai acontecendo esse legado. Eu não trabalho pensando em deixar um legado, né? Eu acho que as suas atitudes já contribuem para isso, para você deixar um legado bacana. Eu lembro que tinha um operador que ele me treinou quando eu fui para utilidades, ele falava muito disso. Alex, qual o legado que a gente vai deixar quando a gente não estiver aqui mais, né? E eu vejo que nas áreas onde eu passei e na área que eu passei bem mais tempo, a gente já tem um legado lá, né? Esse dia eu estava conversando com o meu gerente um tempo atrás e falando com ele a transformação que a gente está fazendo, né, na cervejaria, principalmente na área de energia e fluidos. Quem vier depois de nós
vai ter uma condição excelente para trabalhar, para se desenvolver, né? E boa parte feito por nossas mãos, nossas cabeças, nossas mãos, né? Assim, pensante. Nesse sentido. E eu Legal. acho que você vai mais uns 30 anos na Ambev. Eu conheço aí o cara igual o Baeta, Isidoro, 80 anos aí trabalhando. São as lendas, né? Que a gente tem aí. Baeta, Isidoro, o Toninho, que ainda está, né? Essa turma aí toda eu passei na mão deles aí, como eles me treinando, tá? Tem inúmeras pessoas aí que. Não falar muitos nomes, não, senão a gente esquece, comete injustiça. Esquece, eu falei desse pessoal que são antigos, né? Os caras São antigas. São abriram as a lendas, né? cervejaria, né? São as lendas. E até hoje eu tenho coisas que eu vou fazer que eu lembro deles me ensinando, né? E eu passo para as pessoas. Ó, Barreta falou isso comigo, me serviu muito, cara. Leva isso para você. Essa parte operacional, olha isso, faz isso que você vai sair longe, você vai longe. Podcast com Baeta e com Isidoro aí deve ficar massa, hein? Ó, fica bom, fica bom. Pode chamar eles aqui. Bom, ainda nesse assunto de liderança, desenvolvimento, né? Quando a gente é técnico, operador, a gente passa para uma liderança, a gente até falou, né? Tudo muda o pensamento, né? Porém, agora você tem que liderar pessoas, mas você também vai ser liderado direto por outro perfil de pessoa, né? Que é o nível gerencial, né? Você passou por alguma dificuldade nesse processo, ou teve algum gerente que foi muito importante nesse momento aí de virada de chave? Sim, eu comentei, né, no início sobre quando eu fui para a área de processo, que eu virei liderança lá, né? Eu tinha um gerente lá que foi muito importante na minha vida. É diferente também, né? Antes eu era liderado por um supervisor, aí eu passei para liderança e hoje você tem a gerência. Também é outro nível, é outra concepção, né, de comportamento, de posicionamento, né? Então, assim, a gente aprende muito também. E o que é bacana na Ambev, ela não é uma empresa convencional. Porque em outras empresas convencionais, geralmente o gerente de alguma pessoa, ele é uma pessoa já com bagagem, tipo assim, né, já é mais velho, né? Vamos supor, você está com 20 anos, seu gerente, às vezes, para chegar a gerente, a pessoa tem que estar com 40, 50 anos, 60 anos. Na Ambev, não. Pra você ter ideia, o gerente meu hoje, eu tenho idade para ser pai dele. E isso é bacana, cara. Isso é legal. Muita gente entende isso como esquisito. Pô, deveria ser o contrário, não. Pessoa que está com mais bagagem, não. Porque a Ambev enxerga nas pessoas qualificação, seja ela com 18, 19, 20 anos, se ela tem condições, né? Ela tem velocidade para crescer, isso é legal, tá? Então, eu acho bacana isso, eu acho bacana. Chega uma pessoa nova, né, com novas ideias também, né? Tem que ter isso, novas ideias. Essa troca de geração eu acho muito legal mesmo. Tenho certeza que eles aprendem com a gente e a gente também aprende muito com eles. E a gente até falou, né? No final das contas, é todo mundo para entregar resultado e É o mesmo, desenvolver novas pessoas, né? isso, entendeu? Então, o resultado é importante, mas todos estão juntos, né? Sempre o mesmo objetivo. E pegando a tua experiência, a tua bagagem, né? Se fosse dar um conselho para quem está assistindo a gente e essa pessoa, ela quer entrar no mercado de trabalho e ela também quer se tornar uma liderança, pensando no longo prazo, qual dica você daria para essas pessoas, assim? Olha, a dica principal que eu dou é você planejar o seu desenvolvimento, tá? Se preparar, olhar aquilo que você realmente quer, onde você quer chegar e procurar as oportunidades que vão aparecer oportunidades, você tem que estar preparado, né, para quando aparecer a oportunidade você chegar e agarrar, tá? Então estudem, né? Procurem informações. Hoje é muito fácil de você procurar informações para você aprender. As tecnologias estão aí para você, né, várias plataformas para você se informar, né, se municiar de informações importantes e procurar aprender o máximo possível, né? E ouvir as pessoas. Essa é uma das principais dicas que eu tenho para dar para vocês que querem entrar, tanto na Ambev quanto em outras empresas também. Massa, demais, né? Então escutem aí o conselho do Alex aí, É né? isso aí. Experiência ele tem, ele passou por problemas, adversidades, teve resultado
E ele deixou muito claro aqui pra gente, né, que a carreira dele sempre foi de sucessos, né? Então você teve alegria no teu percurso, né? Ou seja, você teve resultado. Você teve algum livro, alguma pessoa que você se inspirou, que fez diferença na tua carreira? Olha, tem um livro que eu li que chama O Alquimista, do Paulo Coelho, tá? Eu recomendo. Ele é um livro que vai, né, às vezes aflorar em você a questão da transformação, né? Então, eu me lembro muito bem, somente quando eu estava querendo estudar e tudo, voltar a estudar, eu li esse livro e ele para mim foi, né, me direcionou assim. Eu tive um insight, vamos dizer assim, lendo esse livro que falou comigo, eu tenho condições de ir, eu tenho condições de fazer, e esse livro eu recomendo muito, tá? E tem um líder que eu admiro muito, o Nelson Mandela. Ele é um exemplo de luta, de perseverança, né? Ele, principalmente de classe social, ele, para mim, o Nelson Mandela é um líder que eu admiro muito, tá? Nelson Mandela. Quem não conhece, dou a dica aí de procurar saber a história dele. Muito bom, muito bom. Tem que ler, né? Eu falo que eu também tenho que me policiar mais e ler mais, porque o conhecimento, no final das contas, é o que muda a vida, né? Quando você se informa, né? Você tem bons mentores, você se espelha em pessoas que tiveram sucesso, você vai começar a ter referência para poder caminhar, né? Então é sempre importante, né? Bom, é uma história longa aqui, com certeza faltou muita informação ainda, mas, né, 30 anos de Ambev, né? Vai ser. Tem que fazer mais uns 3 podcasts aí, né? Tem que fazer mais uns três, que é muita história para contar aí. Assim, foi gratificante, tá? A participação aqui. É bom poder contar a sua história e pensar que você pode servir de exemplo para muitas pessoas. Então, esse tempo todo de Ambev, igual você comentou, eu tive muitas, né, felicidades, enfim, também momentos de tensão ruim. Teve vários momentos que eu pensei em desistir, tá? Só que a base para mim, tá lá até hoje também, foi a questão da minha família, né? Em vários momentos eu pensei em desistir, poxa, tá dando errado algumas coisas e tudo mais, mas minha esposa, meus filhos até depois já estavam crescidos também. Não, pai, não desiste não, né? Acontecem as coisas, então eu sempre baseava na minha família, meu pai, minha mãe também. Enfim, então, para mim, eu sou privilegiado de ter minha família, ter uma esposa maravilhosa, né? Que eu a amo muito, espero que ela também me ame muito, né? Mas assim, a minha base é a minha família, cara. Assim, hoje, tudo que eu faço hoje é pensando na minha família, né? Sempre foi, mas hoje mais ainda, né? E tá vindo aí a minha neta Laura, a Lady Laura, linda, maravilhosa, que tá vindo aí. Então é uma graça de Deus nas nossas vidas aí, na minha família. Então, hoje a minha motivação é ela mesmo, principalmente minha neta, né? Igual a gente estava falando, né? No final das contas, a gente faz para a família, né? Então, é o resultado que a gente tem, seja financeiro, seja um motivo de orgulho também para a família, né? Então, são 3 décadas aí, muito importantes, né? Os filhos já estão grandes, né? Então, agora, igual você disse, é o momento de viajar, aproveitar e colher esses frutos aí, né? Então, a Laurinha tá chegando aí. Bom, e aí eu queria te agradecer por ter participado aqui hoje, né? Acredito que vai ser muito positivo para as pessoas que estão escutando, né? Ter uma referência de alguém que está no CLT há tanto tempo, né? Então as pessoas às vezes têm a imagem de que é ruim e que não vai agregar para a vida, mas o Alex, ele é um exemplo disso. Ele teve resultado, ele persistiu, foi resiliente, então resiliência é muito importante nesse processo e se adaptar às mudanças, né? Afinal, né? Todo mundo tem que trabalhar. E todo mundo pode ter resultado, e o Alex aqui, ele é um exemplo claro disso aí. Então, quero te agradecer por ter participado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né, pelo convite do Fala Chefe aqui, de poder mostrar um pouco da minha história, né, e espero que eu tenha motivado quem for assistir o podcast, que encontre motivação, assim, né, na minha história, na minha trajetória, enfim, os exemplos que eu dei aqui, são vários exemplos, que possa motivar as pessoas né, a CLT uma boa de se trabalhar, né, não que a PJ não seja, mas assim, é um exemplo claro que
tá no lugar certo, um lugar correto, um lugar honesto, é gratificante, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Luiz, vocês aqui do podcast, pela oportunidade de estar aqui expondo, né, tudo que eu acabei de falar aqui. Perfeito. Você que acompanhou esse podcast, vou deixar os links lá, vou deixar o LinkedIn do Alex lá, então para você dar uma olhada lá e ver a longa carreira dele na Ambev lá. Então eu te agradeço, segue a gente no Instagram, Fala Chef Podcast _, YouTube Fala Chef Podcast e LinkedIn, que a gente sempre tá postando cortes lá também. E não deixe de enviar esse podcast para aquela pessoa que quer desenvolver, que quer crescer e precisa de uma referência. Fechado? Valeu!